E aí, pessoal, tudo bem? Hoje temos uma aula importante para você que vai fazer o Enem, que vai prestar vestibular, tensão superficial. Antes da gente continuar, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e deixa suas sugestões e comentários para eu saber que aula que vocês querem ver aqui para o canal. Vamos lá? Tensão superficial. Então, pessoal, hoje nós temos uma aula importante sobre tensão superficial. A maior parte dos materiais que nos cerca são materiais heterogêneos, né? A gente vai falar um pouquinho também hoje sobre colóides, vou fazer vários experimentos para você entender esse assunto e ficar por dentro, né, desse assunto importante para o vestibular. Então, os materiais que nos cercam são materiais heterogêneos, eles têm duas ou mais fases, então toda vez que isso acontece vai surgir uma superfície de separação. E toda vez que temos uma superfície de separação, aparece o fenômeno da tensão superficial. Existem várias maneiras de definirmos a tensão superficial. Uma das que eu mais gosto é essa em termos de energia. Tá? Vou te dar um exemplo da biologia. A célula é um sistema heterogêneo. Quando a gente olha uma célula ao microscópio, a gente vê superfície de separação. Então é um sistema heterogêneo, um sistema que tem duas ou mais fases. Ela gasta cerca de 50% da energia que ela produz para manter essa estrutura heterogênea que é a membrana plasmática. Então é um assunto importante que você precisa conhecer. Tá certo? A definição de tensão superficial em termos de energia é a variação de energia pela área de contato entre dois materiais que não têm afinidade. Então ela é definida em joule por metro quadrado. Se você desenvolver isso aqui, você vai chegar na unidade de Newton por metro. Eu vou fazer dois experimentos para você entender essa relação de energia com a tensão superficial. Eu deixei aqui alguns exemplos de valores de tensão superficial, né, entre alguns líquidos e o ar. Eu vou começar com esse entre o óleo e o ar. Então olha só, eu vou pegar aqui um pouquinho de óleo, repare que nós temos duas fases, uma fase ar e uma fase óleo, e existe uma superfície de separação. Se eu quiser aumentar a área de contato entre esses dois materiais, eu vou ter que fornecer energia para o sistema. Vamos lá? Olha que interessante, eu aumentei a dispersão do ar no óleo, e você percebe isso pelas bolhas que se formaram. E por causa da tensão superficial, essas bolhas agora elas começam a se separar. Eu já te conto por que separa, mas antes eu vou fazer um outro experimento com um líquido de tensão superficial maior, a água. De novo, olha só, água e ar, né? Eu vou agora agitar um pouquinho isso aqui, né? Eu vou dar a mesma quantidade de agitadas, por umas 5. Repara só, você viu que para eu aumentar a área de contato entre o ar e a água, eu precisei fornecer energia para o sistema. Só que como a tensão superficial desse líquido ela é maior, a separação foi mais rápida, tá certo? Então, quanto maior for a tensão superficial de um líquido, mais você tem que fornecer energia para aumentar a área de contato entre aquele líquido e aquela fase, né, que você está falando do valor da tensão superficial. Agora, por que separa? Vamos entender por que separa? Muito bem, então por que separa quando a gente agita, né, o ar com a água, as bolhas de ar acabam saindo rapidamente da água? O que acontece é o seguinte, a tensão superficial ela é um valor constante, tá certo? Energia e área são grandezas diretamente proporcionais. E como esse valor é sempre constante, é sempre o mesmo valor, né, deixa eu escrever aqui para você, ó, constante. Toda vez que eu escrever assim, gente, CT, eu estou falando constante, tá bom? A única forma de você diminuir a energia do sistema é minimizando a área de contato. Então, como você forneceu energia para o sistema se estabilizar, diminuir a energia, a única maneira é diminuindo a área. Diminuindo a área, você diminui a energia. E você viu comigo na experiência, se eu quiser aumentar a área de contato, eu preciso fornecer energia para esse sistema. Eu vou fazer mais um experimento que você pode repetir em casa usando água e óleo. Para a gente entender melhor isso, aí vamos falar da tensão superficial de um líquido com um outro líquido. Vamos lá? Vamos ver então esse outro exemplo. Eu tenho aqui água e óleo. Você consegue perceber bem
aqui, né, a superfície de separação entre os dois. São dois líquidos que não são miscíveis, duas fases líquidas, então é heterogêneo, e você tem uma superfície de separação, tá certo? Então vai surgir o fenômeno da tensão superficial. Se eu quiser aumentar a área de contato entre os dois materiais que não têm afinidade, o que eu preciso fazer? Fornecer energia, a gente faz isso agitando. Então, se eu agitar, eu forneço energia, a gente vai aumentar a área de contato entre esses dois materiais que não têm afinidade, tá certo? A tensão superficial entre óleo e água é parecida com a tensão superficial entre óleo e ar. Então, eu vou agitar um pouquinho, ele vai dispersar um líquido no outro e também vai separar. Só que separa um pouquinho mais lento do que o ar separa da água naquela primeira experiência que eu fiz com vocês. Vamos dar uma olhada? Olha só. Forneço um pouco de energia, olha que interessante. Você dispersou o óleo na água e formou uma dispersão que a gente chama de emulsão. Só que a emulsão, gente, ela é um sistema instável. O que acontece? É uma dispersão de líquido e líquido e a única forma, como a tensão superficial é constante, de você diminuir a energia do sistema é separando de novo duas fases distintas. Nós temos duas fases aqui, temos duas fases aqui, só que aqui a área de contato entre as fases é maior, porque eu forneci energia. Então o que o sistema naturalmente faz? Guarde isso porque isso é importante em química, em física e em biologia. Os sistemas tendem naturalmente a se orientar para a situação, né, de menor energia possível. Então ele vai separar de novo com uma área de contato menor, porque nessa situação você tem a menor energia possível. Lembra? Diminui a área para diminuir a energia. E se você quer aumentar a área de contato, só fornecendo energia. Então você pode até aumentar a área de contato novamente, mas você vai ter que fornecer energia, tá certo? Então, quando você tiver água e óleo, entre essa superfície tem uma tensão superficial. Se você quiser aumentar a área de contato entre os dois, você vai fazer uma dispersão chamada de emulsão. E ele volta, separa novamente em duas fases, tá certo? Eu vou guardar isso aqui porque a gente vai fazer uma experiência com esse frasquinho mais para frente ainda nessa aula. Não perca. Vamos ver agora aquela experiência, né, da areia da gotinha de água em cima da areia hidrofóbica e vamos falar um pouquinho mais, vamos explorar um pouquinho mais esse conceito de tensão superficial. Vamos lá. Vamos rever um trechinho daquele vídeo que eu postei sobre experimentos de tensão superficial. E eu já te explico o que aconteceu lá. Vamos lá? Assim, nessa posição, assistente, vamos lá. Vou colocar um pouquinho, uma gotinha de água nessa areia hidrofóbica para a gente ver. Olha lá que legal. Repare só, afasta um tiquinho assim, para um pouquinho inclinado. Ela fica com um formato esférico, né? Isso acontece por causa da tensão superficial. Vamos fazer mais uma experiência usando areia hidrofóbica. Cara enquadrado assim, isso assim tá perfeito, segura aí. Então eu vou colocar com cuidado essa areia hidrofóbica na superfície. Repara o que acontece com os grãozinhos. Veja como eles vão se juntando, eles se aglutinam. Isso acontece porque ela está coberta com material que repele a água. Como a água e esses grãozinhos de areia não têm afinidade, ela vai formando essa película na superfície e eles vão se juntando. E ela não afunda por causa disso, por causa da tensão superficial. Se fosse uma areia comum, ela molharia e acabaria afundando. Bom, aqui já está bom, já tem uma camadinha legal, vou mostrar agora. Muito legal, né, pessoal? Então, olha só, o que acontece ali é que a areia, ela está coberta com material hidrofóbico, fóbico que não gosta, hidro-água, não gosta de água, hidrorrepelente, não gosta de água, hidrofóbico. Então, o que acontece? Nós temos três materiais que um não tem afinidade pelo outro, a água não tem afinidade pelo ar, a areia hidrofóbica não tem afinidade pela água e a água pela areia hidrofóbica. Então, o que acontece? Lembra disso? A tensão superficial é uma coisa constante, é a relação entre energia e área. Então o que ocorre? A única forma de você diminuir a energia do sistema é tendo uma menor área de contato. E a menor área de contato se estabelece quando nós temos, né, esse formato esférico. Se não fosse a areia hidrofóbica, se fosse uma superfície que a água tem afinidade, a água acaba se espalhando mais na superfície. Como aqui não tem afinidade, para minimizar aqui a área de contato, o que acontece? A
água adquire esse formato esférico. A água não tem afinidade nem pelo ar e nem pela areia, e esse formato esférico dá a menor área de contato possível e por isso com a menor energia. E o sistema fica mais estável assim. Se nós tivéssemos um material como, por exemplo, vidro, olha que interessante, ó. Vou escrever aqui vidro, ó. Como que a água ficaria na superfície do vidro? Na superfície do vidro, uma gota bem pequenininha de água, ela se espalha dessa forma aqui, ó. Ela fica esférica só na parte de cima e a área de contato fica bem maior. Você vê uma área aqui de contato maior. Então, quando você tem um material que não tem afinidade, a água se afasta desse material e por isso fica com esse formato esférico. Se você colocar vidro e a água tem afinidade pelo vidro, a gente vai falar disso mais tarde, o que acontece? Ela fica com uma área de contato maior, tá certo? Você viu no vídeo também que eu coloquei a areinha com cuidado e ela ficou na superfície do líquido. Eu vou te mostrar mais um experimento para você entender por que a areinha ficou na superfície do líquido, né, naquele segundo experimento que eu fiz. Vamos ver essa experiência? Legal, vamos ver agora uma experiência bem interessante. Uma lâmina de barbear caindo sobre água ou sobre álcool. A tensão superficial, água, ar, e por favor, né, água tem acento, tá? É de 70 milинewtons por metro. Já a tensão superficial de álcool-ar é de 20 milинewtons por metro. Então, olha só, vamos lá fazer a primeira experiência com água e uma lâmina de barbear. Então, temos aqui uma laminazinha de barbear, tá certo? E aqui eu tenho água. Eu vou segurar bem aqui para vocês, tá? E eu vou soltar mais ou menos dessa altura aqui a lâmina e eu quero que você observe o que acontece. Olha só que interessante. Você viu? Ela não afundou. Eu já te explico por que isso ocorre. Agora eu vou usar um líquido de tensão superficial menor, uma outra lâmina. Agora aqui nós temos o álcool, tá? Ele tem uma tensão superficial menor. Então eu vou soltar de uma altura um pouco menor, porque se eu soltar da mesma altura, ele acaba afundando rápido demais. E eu quero que você consiga observar, tá? Então eu vou soltar de uma altura um pouquinho menor e quero que você observe. Mesmo soltando de uma altura menor, tá certo? Veja só o que acontece. Ele afundou, né? Isso ocorre porque existe uma outra forma de definir tensão superficial e a maior parte, né, das pessoas acha que a tensão superficial é só isso, que é a adesão que existe nas moléculas na superfície de um líquido. Tá? Isso acontece por causa das forças intermoleculares. Como no caso da água as forças intermoleculares são mais intensas, forma-se como se fosse uma película na superfície e quando você solta a lâmina, né, em cima da superfície, ela acaba ficando, né, na superfície do líquido, né, porque o peso dela não é suficiente, né, a massa dela não é suficiente, essa queda não é suficiente para romper essa adesão que acontece na superfície do líquido entre as moléculas, tá certo? Agora, como no caso do álcool as forças intermoleculares são menos intensas, o que acontece? A lâmina bate na superfície do líquido e ela vem aqui para baixo, ó. Então a lâmina acaba afundando. Você viu ali que ela afundou. Então a lâmina ficou na superfície, a lâmina afundou. Isso tem a ver com a tensão superficial. Por que os grãozinhos de areia ficaram na superfície também naquele experimento? Porque, como a água forma essa película, resultado da adesão das moléculas na superfície, tá certo? Isso faz com que você mantenha, né, se você coloca devagarinho, você consiga colocar o material na superfície do líquido com cuidado. É por isso que alguns insetos conseguem andar sobre a água. Isso é resultado da tensão superficial da água ser mais elevada. Agora, no caso do etanol, como a tensão superficial etanol-ar é menor, o que acontece? Isso acaba não é suficiente para segurar a lâmina e ela bate na superfície e ela acaba afundando na sequência. Tá certo? Vamos explorar um pouquinho mais aquele experimento, né, da areia hidrofóbica com a água. Vamos conversar um pouquinho mais, entender por que a areia não molha, por que vidro molha. Vamos falar um pouquinho mais sobre aquela areia hidrofóbica. Vamos lá? Vamos então ver mais um trechinho daquele vídeo da areia hidrofóbica, né? E a gente comenta o que foi que aconteceu, por que se comportou daquela maneira. Vamos lá? Aqui nesse aqui. Então vamos colocar lá, ó.
Chega um pouquinho mais perto. Cuidado para não tremer aí, enquadra direito isso aí. Ó, vamos lá. Colocar bem devagarinho. E olha só o que acontece com os grãozinhos, eles vão se juntando ali, ó. Isso acontece porque eles não têm afinidade com água, porque estão cobertos com uma camada hidrofóbica. E aí, para diminuir a área de contato, eles vão se aglutinando. Agora, se eu colocar, você viu, tudo de uma vez, aí você rompe a tensão superficial e a areia vai lá para o fundo. Essas bolhas que a gente está vendo é por causa, né, que ela acaba aprisionando um pouco de ar. E se eu puxar a areia, olha só que interessante, ela sai sequinha. Você percebe que ela está seca pelo barulhinho que você escuta. Muito bacana, né? O que aconteceu ali foi que como eu joguei a areia, né, com turbulência, eu promovi a agitação e eu rompi aquela película, né, da superfície e acabou a areia afundando. Agora, o curioso é que essa areia não molha, a gente retira ela dali e ela não molha. Por que isso acontece? Tá? Essa areia está coberta com material hidrofóbico. Essa camada hidrofóbica é feita de um hidrocarboneto, são substâncias que não têm afinidade pela água. Então a água não consegue se dissolver bem nesses materiais e ela tende a se afastar. Uma areia comum, o que acontece? Ela não tem esse material na superfície e a areia comum ela é feita disso aqui, ó, de sílica. Né? É o principal componente da areia comum. E na superfície da areia ficam esses átomos de oxigênio. Como a água tem um hidrogênio ligado a um oxigênio, acontece essa interação importante chamada ligação de hidrogênio. Então é por isso que a areia comum molha facilmente. Todo mundo já brincou na praia, já viu isso. Se você pegar a areia e colocar uma gotinha de água na areia, rapidamente ela fica molhada, né? Ela absorve essa água. Tá? Por quê? Por causa desse tipo de interação. Uma curiosidade interessante, por que a areia não dissolve na água? Né? Ela molha, mas não dissolve. Ela molha porque vai ter interação entre a água, né, e esses oxigênios. Ela não dissolve porque essas ligações que você vê aqui entre os átomos de silício e oxigênio são ligações covalentes que são forças fortes. A sílica a gente chama de sólido covalente, então a água não consegue separar os átomos de silício do oxigênio. Por isso, né, que a areia, né, não se dissolve na água, porque a interação aqui é muito forte e ela não consegue romper essa interação, tá? Então, ela molha por causa de formar esse tipo de interação aqui e aí ela acaba molhando. Agora, quando ela tem aquela cobertura hidrofóbica, o que acontece? Isso impede a interação da água com a areia não molha e por isso é fácil você remover ela dali, né, seca, né? A gente tirou ela dali, ela continua seca. Tá? Essa areia foi coberta, todos os grãozinhos com material que é hidrorrepelente e por isso que ela não molha, tá certo? Então, esse tipo de material hidrorrepelente pode ser utilizado para você fazer o revestimento de algumas superfícies. Dá uma olhada na próxima, eu vou te mostrar uma fotografia, né, de um vidro tratado com um material hidrorrepelente e o vidro não tratado, aí a gente faz uma discussão um pouquinho mais aprofundada disso aqui. Vamos ver? Muito bacana essa foto, né? Você viu que o vidro coberto com o material hidrofóbico, né, ele não molha, a água adquire aquele formato esférico igual aconteceu na areia hidrofóbica. O que acontece? O vidro é a sílica, que eu acabei de te mostrar. A água interage com o vidro, então ela consegue ficar com uma área de contato maior, e se forem gotas de águas bem pequenininhas, elas vão ficar com esse formato esférico, porque a água não tem afinidade pelo ar. Agora, quando você tem o vidro, né, coberto com esse material, essa camada hidrofóbica e o ar, a água fica com o formato esférico porque essa é a menor área. E se é a menor área, é a situação de menor energia para o sistema, que é a situação mais estável. Tá certo? Então, vidros cobertos com esse tipo de material, né, eles não molham. Então, a gente usa esse tipo de material hidrofóbico para fazer o revestimento de certas superfícies que a gente não quer que molhem, porque você usa essa ideia de que o material não tem afinidade pela água, então ele acaba repelindo a água, essa camada, né, hidrofóbica ou hidrorrepelente. Bacana? Uma dúvida que pode ter ficado, né, nesse vídeo da areia hidrofóbica é por que os grãozinhos se aglutinavam na superfície, né? Vamos comentar um pouquinho por que os grãozinhos se aglutinam, né? Antes de a gente começar a falar de materiais que modificam a tensão superficial. Vamos lá. Os grãozinhos se aglutinam daquela maneira quando a gente coloca devagarinho na superfície
Porque isso minimiza a área de contato entre esses grãozinhos que estão cobertos com material hidrofóbico e areia. E se tem uma área de contato menor, estabiliza o sistema fica mais estável. Lembra, menor energia, maior estabilidade, tá certo? Agora nós vamos falar de um assunto importantíssimo, cai no Enem, cai em todos os vestibulares, substâncias que modificam a tensão superficial. É o que nós vamos ver a seguir. Vamos falar agora sobre os tensoativos ou surfactantes. Alguns exemplos de substâncias que são assim são o sabão, os detergentes, os emulsificantes que aparecem em alguns alimentos, se você dá uma lida no rótulo dos alimentos. Eles têm duas características fundamentais. A primeira, eles mudam a tensão superficial. A segunda, eles têm que interagir, pessoal, com as duas fases ou com as fases do sistema heterogêneo. Lembra que tensão superficial é um fenômeno que surge quando a gente tem sistemas heterogêneos, tá? Eles têm esse jeitão aqui, ó, uma cauda apolar com uma cabeça apolar. Essa parte apolar tem afinidade por gordura, gordura. Lipofílico gosta de gordura e interage com ela por forças de Van der Waals. Já a cabeça polar, ela tem afinidade pela água, hidrofílico, gosta de água e interage com a água por interações do tipo íon dipolo ou por ligações de hidrogênio, tá certo? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre como que esses sistemas funcionam e eu vou fazer um experimento para você entender como que age um tensoativo, como que age um surfactante. Vamos ver. Antes de fazer a experiência, uma recomendação importante. Os tensoativos, eles, lembra, diminuem a tensão superficial, tá? Tensão superficial, gama. E eu queria que você lembrasse lá do começo da nossa aula. Quanto menor o gama, eu preciso de menos energia para aumentar a área de contato de dois materiais que têm afinidade diferente, tá certo? Para aumentar a dispersão, para aumentar a mistura entre os dois materiais que não têm afinidade, aumentar a dispersão entre as duas fases. A gente vai fazer um experimento com água e óleo água, óleo e sabão. São sistemas diferentes, então eles têm tensões superficiais diferentes, tá certo? Vamos ver como é que é essa experiência que você pode até repetir em casa, é bem bacana. Vamos lá? Vamos lá. Lembra daquele frasquinho que eu deixei que eu ia fazer uma experiência no final, mais pro final da aula? Ele está aqui, ó. Nós temos água e óleo. Você já sabe, se eu quero aumentar a área de contato entre o óleo e a água, eu preciso fornecer energia. Eu aumento a dispersão, formo uma emulsão, mas que você lembra, ela é instável e para que isso se estabilize, ela vai voltar a se separar em duas fases. É só esperar um tempo suficiente, isso aqui volta a separar em duas fases, tá certo? Nós vamos fazer agora um outro experimento. Eu vou acrescentar aqui um pouco de detergente que eu já deixei nesse frasquinho aqui, ó. Pode ser um sabão líquido ou um detergente, tá certo? Então, nós vamos agitar o sistema. Eu vou tentar dar o mesmo número de agitadas que eu acabei de dar e observar o que acontece. Olha só, nem precisa agitar muito mais. Repara só como parece que fica homogêneo. Se a gente deixar um tempo suficiente, isso aqui vai acabar separando, mas demora muito mais para separar. Então o que aconteceu? Se está demorando mais para separar é porque eu mexi na tensão superficial. Então, se a gente olhar microscopicamente, continua tendo as duas fases, mas elas, por algum motivo, estão estabilizadas pelo sabão que foi colocado. Então aqui é um sistema novo com uma tensão superficial menor. Então a mesma energia conseguiu aumentar mais a área de contato e vai ficar mais difícil de separar os dois, tá? Então você formou uma emulsão, e essa emulsão agora ela foi estabilizada pela presença do sabão. O que o sabão faz? Ele diminui a tensão superficial. Ao diminuir a tensão superficial, ele está estabilizando o sistema, tá certo? Vamos entender microscopicamente como é que isso acontece. Antes de prosseguir, uma reflexão importante. Qual sistema precisou de menos energia para aumentar a dispersão entre as duas fases? Água, óleo ou água, óleo e sabão? Água, óleo e sabão.
O sabão, gente, ele estabiliza o sistema, ele cria um sistema novo, com uma tensão superficial diferente. E você percebeu que depois de disperso fica mais difícil de você separar. Vamos entender microscopicamente por que que isso acontece. Veja só, quando nós temos apenas água e óleo, temos uma tensão superficial que eu vou chamar de gama 1. Você lembra o que acontece? A área de contato é maior. Para minimizar a energia do sistema, essas gotinhas de óleo se juntam novamente, tá certo? Quando nós temos um sistema água, óleo e sabão, temos uma outra tensão superficial. E aí o que que vai acontecer, né? Essa tensão superficial é diferente porque tem uma terceira substância, o sabão está ali. Lembra como é que era o sabão? Aquela cauda polar interagia com gordura, com óleo, e a cabeça polar interagia com a água. Então ele vai formar isso aqui, ó. Ele fica desse jeito, a parte apolar fica lá dentro, ó, e a parte polar fica aqui fora. E formam esses agregados que são chamados, está escrito aqui já para você, de micelas. E esses agregadinhos, eles vão ficar se repelindo mutuamente. E aí o que que acontece? Essas gotinhas de óleo, elas não vão mais se aglutinar, elas não vão mais se juntar. Então o que acontece é assim, ó. Normalmente o sabão tem uma cabeça polar com uma carga negativa, por isso que eu fiz esses sinaizinhos de menos, tá certo? Então o que acontece? As micelas são esses agregados de óleo e sabão, tá? Elas se repelem. E aí isso não deixa mais elas se juntarem. Por isso que você aumenta a dispersão. O que o sabão está fazendo aqui é mediar a interação entre a água e o óleo. E onde ele está agindo? Na superfície entre os dois. E quando age na superfície, qual era o fenômeno que surgia quando você tem um sistema heterogêneo de dois materiais que não têm afinidade? Tensão superficial. E ele está modificando essa tensão superficial, fazendo ela ficar menor. Então a tensão superficial do sistema 2, ó, ela é menor, tá? Deixa eu tirar isso aqui para não ficar parecendo igual. Ela é menor que a tensão superficial do sistema 1. Por isso que eu consegui dispersar mais e por isso que o sabão acaba removendo, né, ali o óleo acaba, né, aumentando a dispersão entre os dois. Então você fica com uma emulsão que foi estabilizada pelo sabão. Então o que os sabões, os detergentes fazem, eles estabilizam a emulsão. A gente não deve falar, pessoal, que sabão dissolve gordura, porque não é isso que acontece. A gordura continua lá, só que ela está formando essas tais micelas, né? E elas estão dispersas mais na água, coisa que elas não fariam se não tivesse a presença do sabão, porque é ele que está mediando a interação entre essas duas substâncias que não têm afinidade, tá certo? Vou fazer mais um experimento usando o sabão, né, que você pode repetir em casa. Vamos ver a seguir. Pessoal, essa é uma experiência bem legal que você pode fazer em casa, uma experiência bem tranquila. Vamos pegar aquela garrafa de água, né? Tá com um pouco menos porque eu usei ao longo dessa aula, né? Água e ar. Lembra, não tem afinidade um pelo outro. Se eu quero aumentar a área de contato, eu preciso agitar. As bolhas de ar se dispersam, né, na água, mas rapidamente elas se separam por causa da tensão superficial, né? Eu vou agora acrescentar aqui um pouco de detergente. Você pode repetir essa experiência em casa, ela é bem bacana. Legal? Esse tanto aqui tá bom. E aí, a gente vai tampar. E eu vou dar a mesma quantidade de agitadas. Eu não contei quantas foi, eu achei que foi umas 3, 4, né? Vou agitar do mesmo jeito. Olha só. Veja que interessante. De longe, olha que bacana. Ó, parece que essa parte está homogênea. Mas se eu aproximo, você consegue ver bem as bolhas de sabão que se formaram. Essas bolhas de sabão, elas têm ar dentro, ar fora e uma película, que eu aumentei aqui para você ver. Então, olha só que bacana isso, né? Do que são feitas bolinhas de sabão, né? Já estourou uma bolha de sabão no seu olho? O que que aconteceu? Ardeu, porque ela é feita de água e sabão, não é à toa que ela chama de bolha de sabão. Então, olha só, ela é estabilizada durante um certo tempo. Você tem a água formando a película e o sabão, lembra, ele tem uma parte polar e uma parte apolar. A parte apolar fica em contato com o ar externo, né? E a parte polar fica em contato com a película de água. Aí, na parte de dentro do sabão tem um ar interno e você também tem a parte apolar em contato com esse ar
e a parte polar em contato com a água, tá certo? E aí o sabão vai o quê? Vai estabilizar durante um certo tempo essa dispersão de ar em água. Essa dispersão do ar em água é chamada de espuma líquida. É uma dispersão coloidal. Você viu de longe parecia que era homogêneo, mas quando você olha de pertinho você consegue ver as bolinhas de sabão ali direitinho. Então é uma dispersão coloidal, é um sistema heterogêneo. E toda vez que temos um sistema heterogêneo, o que é que acontece? Tensão superficial. E por que eu consegui aumentar mais a área de contato entre os dois? Porque as bolhas de sabão são feitas da água e do surfactante, do tensoativo, que estabiliza durante certo tempo essa película. Se a gente deixar um tempo longo, você sabe que essas bolinhas elas vão se desfazendo ali, vão se desmanchando gradativamente, tá certo? Então isso foi uma questão da Unicamp, tá? É bacana essa questão, tem que saber como é que funciona, como é que é uma bolha de sabão, legal? Antes de a gente terminar, vamos ver um último experimento, que é aquele do orégano, que é para estimular as crianças a lavarem as mãos, por conta do Covid-19. Vamos dar uma olhada nessa experiência agora? Uhum. Muito bem. Então aqui está o assistente, é o Ricardinho. Tudo bom, Ricardo? Sim. Vamos fazer a experiência que todo mundo viu aí, que bombou na internet, do Covid. Então eu vou colocar aqui na superfície do prato com água um pouquinho de orégano. Pode ser pimenta do reino também, com bastante cuidado. Repara que eles não afundam. Espera um pouquinho. Esses pedacinhos de orégano vão representar como se fosse os vírus da Covid. Aí o Ricardo vai molhar o dedinho dele ali e vai agora colocar esse dedo num pouquinho de detergente. Pode molhar bem o dedo. E aí, lembra onde você vai pôr esse dedo agora com cuidado. Vamos lá, ele vai usar o detergente para espantar os vírus, Veja só o que aconteceu. Como, os grãozinhos se afastam. Muito legal esse experimento, Então, o que acontece ali é o seguinte. Olhando por cima do prato, a gente tem ali os grãozinhos de orégano, que está à borda do prato, Quando encosta o dedinho com o sabão, o que ocorre? O sabão, ele tem, lembra, uma parte polar, uma parte apolar, ou o detergente, a mesma coisa, uma parte polar, uma parte apolar. E aí o que acontece? Ele vai se orientar dessa forma na superfície da água. Então a parte polar em contato com a água, a parte apolar em contato com o ar, só que ele se espalha na superfície. Como a gente coloca o dedo bem no meio do prato, ele se espalha em direção às bordas do prato. E aí ele acaba fazendo o quê? Ele acaba empurrando o orégano e por isso que dá aquele efeito. Eu tenho uma animação bem bacana para você entender o que acontece. Dá uma olhada nessa animação e depois a gente finaliza a aula de hoje. Bem legal essa animação, O que aconteceu ali é exatamente o que aconteceu nesse experimento, tá certo? Gente, isso aqui é uma brincadeira para estimular as crianças, a lavarem as mãos. Por que é importante lavarmos as mãos, Porque dessa maneira a gente mostra para a criança que é como se o sabão afastasse o vírus da Covid, mas na verdade o que acontece é que o sabão ele é uma substância que interage tanto com a parte polar quanto a parte apolar. Por que o sabão é importante para eliminar os micro-organismos das nossas mãos? Porque os micro-organismos, eles são seres que têm uma membrana e essa membrana são seres unicelulares e essa membrana ela é lipoproteica. E o sabão ele desestabiliza essa membrana, rompendo a membrana e eliminando o micro-organismo. É isso que acontece. No caso do vírus, ele tem uma camada lipoproteica que protege o vírus, você consegue também romper aquela camada e inativar o vírus, por isso que ele é importante, tá certo? No nosso caso, o sabão ele não vai ter essa ação em cima das nossas células, porque a gente é um ser multicelular. Pluricelular a gente tem muitas células, então ele não vai fazer tão mal para as nossas células no caso do tecido, tá? Mas no caso de um ser microscópico, unicelular, o sabão acaba fazendo esse tipo de ação. O álcool tem uma ação parecida, por isso que é muito importante nós lavarmos as mãos. Mas o que acontece ali naquele experimento, tem a ver com essa orientação da substância, do tensoativo na superfície da água, por isso que ele acaba espalhando, É isso aí. Mantenha bem as suas mãos limpinhas, tá certo? Não esquece de deixar os comentários, espero que você tenha gostado, Te vejo na próxima. Até mais!